Muitas pessoas investem há anos, mas estão ficando cada vez mais pobres sem perceber. E a inflação normalmente é a grande vilã por detrás disso. Uma das maiores ilusões financeiras que existem é acreditar que ganhar dinheiro significa automaticamente enriquecer. Só que existe um detalhe que muita gente ignora. Não basta o investimento render, ele precisa render acima da inflação. Porque a inflação corrói o poder de compra, e é esse o problema silencioso que muitos não acompanham. A pessoa olha o dinheiro crescendo no aplicativo da corretora e vê o patrimônio aumentando e pensa, estou ganhando dinheiro. Mas quando na verdade o poder de compra cada vez mais está diminuindo, porque as coisas estão subindo cada vez mais. E é exatamente aqui que entra um dos investimentos mais importantes para quem pensou a longo prazo, o Tesouro IPCA+. Muita gente olha esse nome e acha complicado. Parece algo extremamente técnico, difícil ou distante da realidade, mas quando você entender a lógica dele, percebe que talvez seja um dos investimentos mais inteligentes para objetivos de longo prazo. Então hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso. O que é o Tesouro IPCA+, como ele funciona, porque ele protege da inflação e quando ele realmente faz sentido dentro de uma estratégia de investimentos. Se você é novo aqui, meu nome é Marlo Rosa, sou o seu amigo de negócios. E aqui no canal nós falamos sobre negócios, investimentos e construção de patrimônio, porque ganhar dinheiro é importante, mas proteger e multiplicar patrimônio no longo prazo exige inteligência financeira. E estamos construindo a jornada do investidor, do básico ao avançado, com clareza e profundidade, sem moda, sem promessa mágica. Antes de entender o Tesouro IPCA+, precisamos entender um conceito extremamente importante: inflação. Inflação é o aumento generalizado dos preços ao longo do tempo. Na prática, significa que o dinheiro perdeu o poder de compra. Talvez você já tenha percebido isso claramente nos últimos anos. O mercado ficou mais caro. Combustível subiu, restaurante subiu, plano de saúde subiu, aluguel subiu, quase tudo ficou mais caro. E esse é justamente o problema, porque se seu dinheiro cresce menos do que o preço da economia, você está empobrecendo lentamente, mesmo achando que está investindo. Agora imagine o seguinte cenário: você investe em algo que rende 10% ao ano. Parece ótimo, né? Só que a inflação daquele período foi de 8%. Na prática, seu ganho real foi aproximadamente 2%. E é exatamente aqui que o Tesouro IPCA+, chama a atenção, porque ele possui uma lógica diferente do Tesouro Prefixado e do Tesouro Selic. O Tesouro IPCA+, paga duas coisas ao mesmo tempo, uma taxa fixa, mas a inflação do período, e isso muda completamente o jogo. Imagine um título pagando IPCA mais 7% ao ano, por exemplo. O que significa na prática? Significa que além da inflação, você ainda ganhará 7% reais acima dela, se carregar o título até o vencimento. Então, por exemplo, se a inflação do período fica em 5%, sua rentabilidade aproximadamente será de 5% da inflação, mais 7% reais, ou seja, 12% no total. Agora imagina outro cenário. Se a inflação subir para 9%, sua rentabilidade aproximadamente seria 9% de inflação mais 7% reais, 16%. Percebe a diferença? O foco principal do Tesouro IPCA não é apenas render, é proteger da compra a longo prazo. E isso é extremamente importante, porque muitos investidores ficam obcecados apenas pela percentuagem do rendimento e esquecem do principal, o que realmente importa, que é o ganho real. Agora preste atenção em uma coisa importante: o Tesouro IPCA+, normalmente faz muito mais sentido para objetivos longos, e isso acontece porque ele foi praticamente desenhado para proteger patrimônio ao longo do tempo. Por isso muita gente utiliza esse investimento para aposentadoria, construção de patrimônio, independência financeira, planejamento de longo prazo, proteção de capital. Inclusive, muitos investidores mais experientes gostam bastante do Tesouro IPCA+, justamente porque ele traz previsibilidade de ganho real. E isso é muito poderoso, porque uma das maiores inseguranças do investidor no longo prazo é justamente: será que meu dinheiro continuará valendo alguma coisa daqui uns 10, 15 ou 20 anos? O Tesouro IPCA+, tenta resolver exatamente isso. Agora deixa eu te mostrar uma coisa extremamente importante que muita gente ignora. Assim como o prefixado, o Tesouro IPCA também sofre oscilações antes do vencimento. E esse é um ponto que pega muitos investidores iniciantes de surpresa. A pessoa pensa, mas não é a renda fixa? Sim, é renda fixa. Mas renda fixa não significa ausência de oscilação. O preço do título muda diariamente conforme as expectativas dos juros da economia. Isso significa que, dependendo do cenário, o valor do seu investimento pode cair temporariamente, antes mesmo do investimento. E aqui que exatamente muita gente entra em pânico. Imagine alguém comprando um Tesouro IPCA+ para 2035 e depois de algum tempo os juros da economia sobem forte. O que acontece? O valor daquele título pode cair bastante no curto prazo. E aí o investidor abre o aplicativo da corretora, vê o patrimônio menor e pensa, perdi dinheiro. Só que muitas vezes
ele apenas descobriu a marcação a mercado. E esse é um conceito extremamente importante. Se você carregar o título até o vencimento, o governo continua pagando exatamente a regra contratada, IPCA mais taxa fixa. O problema normalmente aparece quando a pessoa entra em um investimento de longo prazo sem entender a volatilidade do caminho. Por isso, o Tesouro IPCA+, normalmente faz mais sentido para quem possui um horizonte longo, entende minimamente de oscilações e não pretende resgatar por impulso no meio do caminho. Agora deixa eu te contar quando o Tesouro IPCA costuma fazer muito mais sentido. O primeiro cenário é para a aposentadoria, porque a aposentadoria é um objetivo de longo prazo, e no longo prazo a inflação se torna extremamente perigosa. Muita gente pensa, preciso juntar dinheiro, mas o correto seria, preciso proteger meu poder de compra para o futuro, porque daqui a 20 ou 30 anos o custo de vida provavelmente será muito maior, então o IPCA mais ajuda justamente nisso. O segundo cenário é para a construção de patrimônio no longo prazo, especialmente para pessoas que desejam equilíbrio entre previsibilidade e proteção inflacionária. Inclusive para empresários isso pode fazer muito mais sentido, porque empresário normalmente já possui muito risco concentrado na própria empresa. A receita oscila, o mercado muda, custos variam e o cenário econômico impacta diretamente o negócio. Então ter parte do patrimônio protegido da inflação pode trazer sim muito mais equilíbrio financeiro e emocional. Agora vamos falar quando o Tesouro IPCA normalmente não faz sentido algum. O primeiro caso é para a reserva de emergência. Reserva precisa de liquidez e estabilidade, como já sabemos. O IPCA oscila bastante, dependendo do prazo. Ele normalmente não é indicado para dinheiro que pode precisar aí ser usado rapidamente. Imagine precisar do dinheiro justamente em um momento de forte desvalorização temporária do título. Você pode acabar perdendo com muito prejuízo. Outro ponto importante é entender prazo. Quanto maior o prazo do Tesouro IPCA, maior costuma ser a sua volatilidade no meio do caminho. Isso significa que títulos muito longos podem oscilar bastante. Por isso, muita gente compra IPCA+, sem entender emocionalmente o investimento e acaba cometendo um erro clássico: vender no pior momento. Antes de continuar, um pedido super rápido aqui. Se você quer entender e aprender um pouco mais sobre investimento com clareza, profundidade e sem promessa mágica, então se inscreve aqui no canal Amigos de Negócios, deixe seu like, ative o sininho. A Jornada do Investidor foi criada justamente para ajudar você a entender o que está fazendo antes de investir o seu dinheiro. Agora deixa eu tocar em um ponto extremamente importante: comportamento. Muitos investidores entram no IPCA+, olhando apenas a taxa do momento, IPCA mais 7, mais 6,5, mas esquece de analisar o prazo, o objetivo, o cenário econômico e principalmente a capacidade emocional. Porque investimento não é apenas matemática, é comportamento. Tem gente que escolhe um investimento teoricamente excelente e destrói o próprio resultado porque não consegue lidar com oscilações. E aqui existe uma reflexão importante, especialmente para empresários. Muitos empresários são extremamente estratégicos para tomar decisões dentro da empresa, mas extremamente emocionais quando começam a investir, porque mudam a estratégia toda hora, entram e saem de investimentos por ansiedade, e aí inclusive tomam decisões olhando o curto prazo, e investimento de longo prazo exige justamente o contrário: paciência, consistência e racionalidade. No fim das contas, o Tesouro IPCA+, não é apenas um investimento de rentabilidade, ele é um investimento de proteção de patrimônio no longo prazo. E isso faz muito mais diferença quando você sabe o que é. Porque investir não é apenas fazer dinheiro crescer, é impedir que a perca do valor ao longo do tempo aconteça. Agora eu quero saber de você. Hoje, você se preocupa mais com rentabilidade ou com a proteção do poder de compra ao longo do prazo? Comenta aqui, porque essa reflexão muda completamente a forma como uma pessoa investe. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que ainda acredita que a inflação não impacta nos investimentos. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal Amigos de Negócios. Até o próximo vídeo. Tchau!